Bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui é Igor Barbeiro, conhecido como Igor Barbeiro Corte. Como é que vocês estão? Vou deixar uma reflexão para vocês hoje. A reflexão que eu deixo para vocês hoje é essa: não desista de si mesmo. Acredite em Deus, primeiramente, e segundo, em você. Acredite no seu potencial, que você tem capacidade de realizar o que você deseja. Se Deus te deu o poder de sonhar, é porque também te deu o poder de realizar. Acredite no seu potencial. Tenha foco, porque sem disciplina, o homem ou a mulher não vai chegar em lugar nenhum. É a disciplina, é a resiliência que leva a gente a conseguir aquilo que a gente deseja. Vocês aí, barbeiros, né, principalmente os novos que estão começando aí na profissão, que tem desejo de aprender, eu tenho um canal lá no YouTube, com H, Igor Barbeiro Corte. Vocês puderem aí me ajudar também aí no canal, né? Dá o sininho, um joinha, porque quando você se inscreve lá, o YouTube entende que o conteúdo foi de grande relevância. E vocês que estão começando aí na área da barbearia, quiser aprender aí o passo a passo dos cortes, entra lá no meu canal no YouTube, @Igor Barbeiro Corte, no YouTube, com H, Igor Barbeiro Corte. Tem corte social, tem corte degradê, mostrando lá o passo a passo. Principalmente barbeiro que está começando agora, que tem aquele desejo de aprender a profissão, né? Alguns, no momento, às vezes não tem condição ali de pagar um curso. E a gente doou aí na rede social, aí no YouTube, né, alguns conteúdos para vocês que estão começando agora, que tem desejo de aprender a profissão, né? Entra lá no meu canal, com H, Igor Barbeiro Cortes. Vocês vão ver lá o degradê, ensino lá o passo a passo, né? Tem um corte clássico na tesoura, que é um dos terrores dos barbeiros ainda, é o corte clássico todo na tesoura. Eu ensino lá de uma forma bem simples, mostrando aí o passo a passo. Aí vocês fiquem atentos, né? Dá o sininho lá no meu canal, tá? E um joinha, porque o YouTube vai entender que o conteúdo está ajudando as pessoas. E o próprio YouTube vai notificar também vocês quando eu colocar alguns conteúdos, alguns novos conteúdos lá na plataforma do YouTube. A reflexão que eu quero deixar para vocês é essa: não desista do seu sonho, acredite primeiramente em Deus, porque está escrito na palavra de Deus que sem mim nada podeis fazer, sem Ele o homem não é nada. Deus é a base de tudo na nossa vida. Em primeiro lugar é Deus. Em segundo, acredite no seu potencial, porque Deus te deu um raciocínio, uma mentalidade para desenvolver, para crescer, para prosperar. O que a gente precisa é reedificar a nossa mente, porque muitas das vezes a gente está com uma mente condicionada de muitas coisas negativas, sabe? E uma das coisas que atrapalha a gente é a crença. Uma crença errada, ela leva você e eu para escassez, para pobreza. Mas uma crença certa, com clareza, vai te colocar, tanto eu como você, no próximo nível. Acredita no teu potencial, não desista de você mesmo.
acredite, se esforce, né? Se é o seu desejo, qualquer segmento de trabalho, mas o primeiro passo vem o querer. Quando você quer algo, você começa se movendo e trabalhando em cima disso aí. Independente do que você tem desejo. Se você tem desejo de ser um bom eletricista, se você tem desejo de ser um bom pedreiro, se você tem desejo de ser um bom barbeiro, você precisa se dedicar, você precisa se lançar aquilo que você deseja. Acredite em você mesmo. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. As pessoas... É porque as pessoas, na verdade, foi programado a não se sentir bem com o próximo. Precisa de uma reedificação mental para a gente entender. Se a gente não entender isso aí, a gente precisa se sentir feliz com a prosperidade do próximo. Porque na medida que você tem essa consciência de se sentir feliz pelo seu irmão, pela sua irmã, que ela está crescendo, que ela está prosperando, automaticamente aquela frequência ela vai voltar para você. Porque você deseja algo de bom para aquela pessoa. Deseje algo de bom para aquela pessoa. Independente do estado que você se encontra agora. Não importa da onde, não importa do estado que você se encontra no momento, sabe? Das limitações, da escassez que você se encontra, mas você precisa reedificar a nossa mente, procurar, né? Se puder criar novos hábitos, porque o ser humano ele é movido por hábitos. Existe hábito ruim, que vai atrasar a tua vida e a minha. Existe também hábito bom, que vai te colocar para o próximo nível. Um bom hábito que eu aconselho a você é praticar exercício. Esse hábito de praticar exercício ajuda muito. Vai te colocar para o próximo nível. Tanto você vai ser beneficiado, tanto mental como corpo, em todas as áreas da sua vida. Quando você cria esse hábito de praticar exercício, automaticamente você tem um corpo saudável, uma mente saudável, o seu intelectual melhora praticamente aí 80% quando você começa a praticar exercício. Um dos hábitos também que eu vou aconselhar você também fazer é ler uns bons livros, né? Eu não tinha esse hábito de ler livro. Hoje graças a Deus, o primeiro livro, né, que rege a minha vida é a Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela testifica do Senhor Jesus, de Cristo. Sem a palavra a gente não vive. Mas tem outros livros que vai te ajudar para ao próximo nível. Conhecimento liberta. Conhecimento vai te colocar num lugar que jamais você imaginava. E eu vou dizer para você que não tinha hábito de leitura, era muito preguiçoso em relação a conhecimento, mas eu comecei aos poucos, porque é um processo, ler. Na medida que você vai lendo, você vai tendo a clareza e o conhecimento das coisas que você não sabia. É por isso que é muito importante você ocupar, gerenciar o tempo que você tem, no tempo que você tem, com as coisas boas. Leia um bom livro,
Hoje eu tenho alguns livros, né? Tenho de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. É um livro muito bom. Tem uma virada de chave quando você começa a ler esse livro. Tem um livro de Bob Proctor, né? Ele faleceu, acredito, vai fazer 2 anos, com 88 anos, se não estiver errado. Ele fazia mais de 50 anos de desenvolvimento pessoal. Tem um livro dele chamado Você Nasceu Rico. Eu sei que é um tabu na mente de algumas pessoas, principalmente os cristãos, por não ter o autoconhecimento. Eu até entendo também porque eu vivia na ignorância. Tinha coisas que as pessoas falavam para mim e eu não dava tão crédito, né? Não dava crédito muitas das vezes. Mas quando eu entrei na realidade que eu precisava de conhecimento, né? Tem um livro muito bom que eu posso indicar a você, para quem está começando agora, O Segredo da Mente Milionária. O autor é T. Harv Eker, muito bom. É um americano, mas está em português. Muito bom esse livro, O Segredo da Mente Milionária. O autor do livro, ele fala na filosofia, ele diz assim: a maioria das pessoas associa o dinheiro a prazer imediato, mas o autor diz assim na filosofia para ele: mas para mim o dinheiro tem de ser acumulado para me proporcionar liberdade. Se você quer liberdade, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa sair daquele modo de consumo desnecessário para uma mentalidade de crescimento, né? Aprender, gerenciar, administrar aquilo que você tem. Quando eu comecei a ler esse livro, O Segredo da Mente Milionária, na capa do livro, na frente e atrás, ele já começa com uns códigozinhos aí para destravar aí a sua mente. No mesmo livro, O Segredo da Mente Milionária, ele diz assim: o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade. Quando eu li essa parte, a minha mente destravou. Eu entendi que o problema, na verdade, não é na quantidade, é como administra o pouco que você tem. Porque muitas das vezes tem pessoas que têm um salário de R$3.000 e tem um que tem um salário de R$1.500. Só que aquela pessoa que tem um salário de R$3.000, ela não tem uma mentalidade de administrar. E aquele que muitas das vezes que tem um salário mínimo mudou a sua mentalidade. A longo prazo, com conhecimento, com certeza ele vai ter o conhecimento, ele vai estudar, ele vai destravar e vai crescer na vida. Porque o problema não está na quantidade, está como administra aquilo ali. Quando eu comecei a ler esse livro, algo destravou na minha mente que o conhecimento liberta, né? O problema não está na quantidade, está como administra. Aí eu aconselho a vocês a comprar esse livro aí, O Segredo da Mente Milionária. O segundo livro também, que fala de finanças, que é muito bom, é muito importante. Independente se o brasileiro empreende ou trabalha para alguém, ele ter esses conhecimentos. O segundo livro, para vocês que estão começando agora, eu posso indicar O Pai Rico e o Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é o título desse livro. O autor é Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. É um chinês que ele é o autor desse livro aí, Pai Rico, Pai Pobre. Quando você começa a ler esse livro, você vai ver o comportamento do rico e o comportamento do pobre. Você vai entender a mentalidade do rico. Quando se fala riqueza e pobreza, não é
desprezando a vida social, não. É a mentalidade que a gente precisa mudar. Quando se fala riqueza e pobreza, muitas das vezes as pessoas acham que a gente está falando da pobreza social. Não. É a pobreza mental. Porque não importa do estado que você se encontra. Não importa da pobreza que você se encontra, mas se você mudar aqui, algo vai transformar a sua vida, a minha e de qualquer um. Eu indico a você esse segundo livro, Roberto Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Se você se esforçar a pegar esses dois livros e começar a ler, vai acontecer uma virada de chave na sua vida. Um bom dia para cada um, sucesso, Deus abençoe e tamo junto.